A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom? Vamos para mais um vídeo, mais um estudo bíblico aí. Vou dividir em duas partes esse também, tá? Eu peguei três cartas do apóstolo Paulo, depois eu vou gravar mais. E inicialmente vou gravar essas três cartas, tá? Para dar entendimento para as pessoas. Algumas cartas eu procuro pegar as escritas dela, outras eu pego só em áudio, porque eu procuro pegar as melhores versões. Essa carta de João, como a de Gálatas e a de Efésios, a melhores versão que eu achei é em áudio somente, tá? Quando eu achar escrita, aí eu ponho escrita, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos lá pro vídeo. E é dois vídeos, tá, irmãos? Vai ser preciso dois vídeos. Tem que acompanhar os dois para vocês entenderem. Então vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 1. Desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós ouvimos e o ouvimos, e agora estamos contando a vocês para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Então, aí como diz, se a gente confessar o pecado, porque uma vez que você pede perdão para Deus de todos os seus pecados na sua conversão, Deus já te perdoou, porque você já aceitou a obra de Cristo na cruz. O verdadeiro cristão e cristã, tá? Que aceitou que Cristo morreu para pagar nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, e o Espírito Santo nos conduz. Esse é verdadeiro cristão. Então, já foi perdoado. Então você não pede mais perdão, né? Quem pede perdão é quem vai se converter. Agora, e Cristo já perdoou até os seus pecados que você ainda pode vir a cometer. Pode vir, né? Porque ainda habitamos no corpo sujeito a pecar. Foi o que ele disse. Quem disser que não tem pecado, mentiroso é, e a palavra da verdade não está nele. Agora, o cristão não vive na prática do pecado. Ele peca eventualmente, entendeu? Mas ele se entristece quando ele erra e pede a purificação pelo sangue de Cristo, que nos purifica de toda a injustiça, que nem ele disse aí, né? Então a gente não pede mais perdão depois de convertido. A gente confessa e pede a purificação pelo sangue vigente de Cristo até hoje, entendeu? É isso. Vamos lá. Os que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Primeira de João, capítulo 2. Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nós... E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu fiz o Evangelho de João aí, tá? E graças a Deus
até que aumentou um pouco de visualização dos estudos bíblicos, né? Tomara que esse seja igual. Mas essa aqui, ó, o nome tem João, mas não é o evangelho, tá? Que eu já fiz lá. Isso aqui é a carta de João, é outro entendimento, é a Bíblia, do mesmo jeito, mas não é o evangelho. Isso aqui é a carta, tá? Para depois a pessoa, mas João de novo? Mesmo João, mas ele não é os evangelhos. Essa aqui é a carta que ele escreveu. Uma coisa é os evangelhos, outra coisa é a carta. São coisas diferentes. Porque João escreveu o evangelho de João, a carta de João, e escreveu o Apocalipse. Foi tudo escrita de João, do apóstolo João, tá bom? Vamos lá. Resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta. Guardar seus mandamentos. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Olha lá, eu não sei o que digo. Entendeu? Guardar os mandamentos de Cristo. Não é o antigo mandamento lá. Os 10 mandamentos a gente obedece morais guiado pelo Espírito. Mas não os mandamentos da lei lá do Antigo Testamento, essa não, essa Cristo já cumpriu, né? Os sacerdotais, religiosos, os mandamentos sacerdotais e de festa, de guardar regras, dias, leis, datas e guardar, andar pela lei. Isso não, tá? Vamos lá. Com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Meus amigos... Não é que você vai ser perfeito igual Cristo, mas andar o mesmo tipo de vida é você andar na justiça, na verdade, no amor ao próximo, no amor a Deus, no amor da palavra. Esse é o tipo de vida. Entendeu? O Cristo era perfeito porque ele não tinha pecado. Mas a gente tem. Como o tipo de vida que Cristo andou é nisso. Entendeu? Essa carta é igual aos evangelhos. Muito, muito rica em aprendizagem e em revelação. Vamos lá, vamos dar sequência. Vendo nenhuma novidade. Esse é o mandamento mais antigo que temos. E vocês o conhecem muito bem. Sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram. Mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus e não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus. Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês, iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança. Vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês, veteranos, conhecem aquele que começou tudo. E vocês, iniciantes, quanta vitalidade e força. A palavra de Deus floresce em vocês. Sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. Não ame o costume do mundo. Não ame os valores do mundo nem o costume do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Aí. Sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Filhos, o tempo está quase se esgotando. Vocês ouviram a notícia de que o anticristo está chegando? Aí é tudo fábula, ó. Aí fala que a gente está inventando, ó. A própria palavra fala, o anticristo está chegando. Eles estão em toda parte.
Há um anticristo em todo lugar. Olha lá. É por isso que sabemos Tem que vários tipos de anticristos. O que é um anticristo, gente? Para vocês entenderem. O anticristo é o que nega a palavra. Todo aquele que nega a palavra, que é contrário à Bíblia, é anticristão. Entendeu? Então, só que tem o anticristo superior, líder mundial, que vai surgir, que a Bíblia fala, né? Que vai levar as pessoas ao engano. Mas todo aquele que é contrário, o que as escrituras nos ensinam, é um tipo de anticristo. Entendeu? Vamos lá. Como teve ao longo das eras a tipologia de Cristo. Tipo Moisés, tipo Davi, tipo, né, imitadores de Cristo. Paulo, né, outros profetas, né, Josué e tanto mais aí, né? E assim teve ao longo das eras também tipologia de anticristo, tipo Hitler, tipo mais para trás Nero, Domiciliano, outros ditadores que tiveram aí pelo mundo afora, né? tudo fim. Eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário, teriam se firmado conosco fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram dos nossos. Mas vocês são. O Santo ungiu vocês, e vocês sabem disso. Eu não escreveria para dizer algo que não sabem, mas para confirmar a verdade que já é conhecida e para lembrar que a verdade não produz mentiras. Então, quem está mentindo aqui? Ora, aquele que nega que Jesus é o Cristo divino. É isto que faz um anticristo: negar o Pai e negar o Filho. Quem nega o Filho não tem parte com o Pai. Olha. Mas afirmar O que é negar o Filho? Porque tem muitos religiosos que falam de Jesus, né? Mas ele nega com as obras. Não é só de boca, ele nega distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o ensino de Cristo. Aí é negar, entendeu? Não é só de boca, eu não creio em Jesus, não. Muitos aí dizem que creem em Cristo, mas nega com as obras. Então ele não crê verdadeiramente, ele se reveste de anjo de luz, ele se transfigura, que nem diz carta de Paulo aos Coríntios, né? Obreiros fraudulentos, que se transfiguram em obreiro ministro da justiça, pois não é maravilha que até Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar os incautos. Entendeu? Então, eles falam de Jesus, mas de maneira distorcida. Então, são os anticristos, né? Que ele acabou de citar aí. Vamos lá. Abraçar o Pai. Não se afastem do que ouviram desde o princípio, a mensagem original, que ela permeie a vida de vocês. Se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu: vida eterna, vida de verdade. Escrevi para diverti-los quanto aos que tentam enganá-los. Que tentam mas eles enganá-los. não são páreo para o que está profundamente enraizado no coração de vocês. A unção de Cristo. Olha aí. Nada menos que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina tudo que a gente verdade precisa. sobre tudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente. O que é a unção de Cristo? E não precisa que ninguém ensine. É não que ninguém te oriente enquanto você não tenha um bom conhecimento. Mas o pastor de verdade, não estou falando de pastor de religião, de denominação, gente. Estou falando aquela pessoa que te guia para a palavra, te guia para Cristo, que apresenta Cristo para você, que fala para você estudar a Bíblia. Esse é o pastor, o guia, né? O condutor das ovelhas para Cristo, para conduzir para Cristo. O verdadeiro pastor, o bispo das nossas almas, o sumo pastor, né? Então, a unção, o que é a unção? É a sabedoria do Espírito. Então, você não precisa, porque a própria palavra, que é a unção de Deus, ela te ensina, entendeu? Se você tem intimidade com o Pai e pede a sabedoria mediante o Espírito, a carta de Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, eu estou falando de sabedoria espiritual, não da do mundo, tá? Peça ao Pai que ele não lance o rosto e dá liberalmente a todos, desde que você não tenha má intenção para usar, para distorcê-la. Então, Deus enxerga as intenções. Aí, se tiver boa intenção, Deus vai te dar.
vai te abrindo o entendimento de fé em fé, de glória em glória. Entendeu? Por isso que a unção de Cristo revela toda a verdade e não te deixa você ser enganado. Entendeu? Vamos lá. Sequência. Aquilo que aprenderam. Agora, filhos, permaneçam com Cristo. Vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando Ele se manifestar. Prontos para recebê-lo de braços abertos, sem motivo de vergonha e sem desculpas esfarrapadas. Uma vez que vocês estão convencidos de que Ele é correto e justo, não terão dificuldades de reconhecer que todos os que praticam a justiça são os verdadeiros filhos de Deus. Aí. 1 de João, capítulo 3. Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente não é pouca somos. Coisa, hein? Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece, nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. Mas, amigos, é exatamente isto que somos. O mundo é todo sistema de engano, seja ele religioso, político, ideológico, midiático ou tecnológico. É tudo que o sistema desse mundo leva para nos iludir, para nos enganar, é o mundo, né? Vamos lá. Filhos de Deus, e apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos. E então seremos como Ele. Seremos Todos como Cristo, os que esperam sua vinda devem estar preparados, tendo como modelo a pureza gloriosa da vida de Jesus. Os que não se importam com a vida de pecado fazem uma perigosa oposição à lei de Deus, porque o pecado é uma grande ruptura da ordem divina. Vocês sabem que Cristo se manifestou para eliminar o pecado. Não há pecado nele, e o pecado não faz parte do seu projeto. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado. Ele está falando da prática, ele não está falando que no versículo anterior, aí está o paradoxo. No versículo anterior ele falou: quem disser que não tem pecado, mentiroso é e fez de Deus mentiroso. Entendeu? Quem disser que não peca. Agora ele está falando que viver na prática constante do pecado. Você viver sem arrependimento. Entendeu? Você praticar o pecado e não ter nenhum remorso, nenhum arrependimento. Cristo já pagou, posso viver em pecado, vou pro céu do mesmo jeito. Isso daí não é um salvo, entendeu? Agora, se você peca uma vez ou outra, tropeça ali, por fraqueza da vossa carne, você se arrepende, tem pesar no coração, aí tudo bem, aí você é o salvo. A prova que você é o salvo é quando você se entristece e se confessa o seu pecado e pede a restauração pelo sangue de Cristo, a purificação. Entendeu? E você não vive praticando direto o pecado. Até a nossa partida daqui, a gente vai tropeçar uma vez ou outra, irmãos. Isso é normal. Não adianta achar que você vai ser perfeito, que não vai. Você só vai ser perfeito na glória. Mas você também não vai viver na prática do pecado contínuo. Porque a semente de Deus está em você, que é a palavra. Não é da natureza dos filhos de Deus ostentar o pecado e viver na prática. Voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. Por isso, meus filhos queridos, não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto, como o que vemos no justo Messias. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo. Aí, não sou eu que estou falando. Na prática do pecado. Aí quando eu falo essas coisas, eu falo: quem é você? Quem tá na palavra, irmãos. Não sou eu que estou falando. Entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Como poderiam? A semente de Deus está no íntimo do seu ser, fazendo deles o que são. Não é da natureza dos nascidos de Deus praticar e ostentar o pecado. Vou dizer como diferenciar entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo. Então, aí quer dizer que tem filho do diabo. Então, todos nós, diz a carta em Efésios,
Nós éramos filho da ira de Deus antes de se converter, de entregar a vida para Cristo. Andavam conduzidos pelo o príncipe da potestade do ar, que é o inimigo. Andávamos nas nossas obras más, mas Cristo, pela sua bondade, nos transportou das trevas para a luz. Então nós éramos praticantes e fazia a vontade do diabo, todos nós. Aí quando a gente encontrou a verdade por meio de Cristo, a gente foi para a luz, entendeu? Então somos luz agora, não somos mais treva. Agora, como diferenciar quem é do diabo e quem não é? Aí ele vai estar explicando, né? Justiça não é de Deus. Ó, quem não pratica a justiça não é de Deus. Ó, tampouco quem não ama o seu irmão. Ó. O que é o irmão? A pessoa boa de coração que é conduzida pelo Espírito Santo, que prega as verdades bíblicas e que faz o bem e anda na justiça. Ele já acabou de falar, todo que anda na justiça é de Deus. Quem anda na verdade é de Deus. Quem lubridia, quem trai, vive na traição, vive na mentira, vive na impureza sexual, vive fazendo coisas contrárias à Bíblia. Não estou falando de você errar aqui e ali, estou falando de você viver na prática. Não é de Deus, é do inimigo, mesmo que fale que é de Deus. É qual Deus? O outro Deus desse século, porque quem é de Deus da Bíblia não vive praticando a justiça, não vive praticando a mentira, a traição, a imoralidade, não vive. Você cai ali uma vez ou outra, e tem pesar e se arrepende e confessa o seu pecado e pede a purificação. Você luta mediante o poder da palavra, mediante o Espírito Santo, para você não viver na prática. Entendeu? Esse é o verdadeiro salvo. Vamos lá. Mensagem original que ouvimos. Devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que seguiu o maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque vivia na prática do pecado, enquanto os atos de seu irmão eram justos. Portanto, não fiquem surpresos, amigos, se o mundo odiar vocês. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Cristo falou Sabemos isso. que passamos da morte para a vida quando amamos nossos irmãos. Quem não ama já está morto. Quem odeia o irmão é assassino. E vocês sabem muito bem que vida eterna e assassinato não combinam. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou sua vida. E Cristo fala, não amar só os vossos semelhantes, amar também vossos inimigos. Amar não é conviver, não é concordar com a prática deles. Amar é você orar por eles, para eles se converter. É você, se alguém te pedir de beber, dele de beber, de comer, mesmo que seja seu inimigo, mesmo que te persiga, que cometa injustiça, montou a brasa viva de vergonha na mente dele. Você faz mal para mim, mas eu faço bem para você. Entendeu? Só é possível você praticar isso com o Espírito Santo dentro de você, entendeu? Porque se ele fizer mal a você, ele pode fazer, mas ele vai dar conta a Deus no dia do juízo. Tudo vai ser cobrado se ele não se arrepender das suas maldades, entendeu? Tudo a gente deve entregar na mão do Pai, que julga justamente. Não tomar vingança por nossa própria mão. Vamos lá. Nem desejar mal a quem nos amaldiçoa, porque vai voltar para a própria pessoa. Quando a gente tem esse entendimento, você vive mais com a consciência tranquila, vive em paz. Vamos lá. Nós. Portanto, devemos nos sacrificar por nossos irmãos, não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor. Vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus. É também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. Deus é maior que nosso coração ansioso e sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Amigos, uma vez que isso foi resolvido e já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos, podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que Ele disse, o que o agrada. Uma vez mais, este é o mandamento de Deus: crer em seu Filho Jesus Cristo.
A o maior ordem dele mandamento. é que amemos uns aos outros de acordo com o mandamento original. Se guardarmos seus mandamentos, podemos viver aquela vida plena, e ele vive em nós. É desta forma que experimentamos sua presença viva e permanente em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Bom, paramos aqui, irmãos. Vamos dar sequência à segunda parte, tá? Então, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, badale o sininho de todos para receber notificações. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo aos novos inscritos. Fui, amo a todos vocês em Yeshua HaMashiach, nosso Cristo Salvador. Até o próximo.